vou começar a apresentação com a pergunta do título da apresentação, Short Term Measurements Better Than Any Flow Model. Não concordei com esse título, tá, gente? Foi o autor Andreas Blatt, vocês briguem com ele depois. Mas é isso. A gente aqui vai tentar entender, no subtítulo está mais claro, a avaliação da confiança das séries de campanha de medição de curto prazo correlacionadas com a torre de referência. É um pouco parecido com a apresentação anterior, mas um pouco diferente também. Passa aqui, né? Tá. Então, contexto de motivação, eu acho que eu não vou me alongar muito nisso, porque é bem semelhante ao que foi falado anteriormente. A gente tem esses anos de medição hoje, os 3 anos de medição que a gente precisa usar aqui no Brasil. E isso muitas vezes tem esses impactos nos projetos e a gente busca uma alternativa, muitas vezes, a essa metodologia atual. A MEASNet, ela já recomenda o uso de Remote Sensing Devices, né, de dispositivos como o LiDAR, por exemplo, para fazer a avaliação do recurso com séries de curto prazo, mas correlacionadas com uma referência, uma medição de referência de 12 meses, pelo menos. Então, os objetivos. O objetivo global dessa apresentação desse estudo foi avaliar a confiança da previsão do recurso usando medições de curto prazo com uma referência colocada, no caso, uma referência próxima. E o primeiro ponto, o primeiro objetivo mais específico seria avaliar a confiança de MCPs calculados com regressão linear, mudando algumas janelas de tempo. No caso, a gente vai avaliar entre 3 e 36 meses, e depois a gente vai estimar a incerteza associada a esses períodos de curto prazo. Então, um pouco sobre a metodologia. Primeiro, a gente tem esse pairing setup que a gente fez. A gente fez um compilado de dados. A gente usou 85 torres da Voltalia comissionadas, e a gente tentou respeitar esse critério de proximidade. Então, deixando essas torres sempre, no máximo, a 20 km de distância. Com isso, a gente conseguiu fazer diversos pares de torres, né? Diversas combinações. E a gente usou o período concorrente entre elas, e o mínimo aceitável, no caso, eram pares de torres que tinham pelo menos 3 meses. A gente teve, no final, 402 pares de medições. Aqui, um histogramazinho da distribuição desses pares nas janelas que a gente avaliou. Então, para 3 meses, a gente tinha apenas 6 pares, para 4 meses, 6 pares, e para mais de 36 meses, a gente tinha bastante torres, bastante pares, 187 pares. Aqui foi um pouco de uma contribuição minha para o estudo. Primeiro, a gente fez uma limitação desses pares. A ideia inicial era usar todos os pares, mas repensamos, então a gente fez algumas limitações. A primeira delas foi essa. A gente limitou a análise para pares que tinham dados em todas as janelas. Assim, a gente ia evitar algum viés que um par de torres trouxesse para uma janela e não trouxesse para outra janela. A segunda limitação nos dados foi para a gente ter uma quantidade mínima de iterações por par, porque se a gente pega uma janela, por exemplo, de período concorrente com 36 meses e a gente faz análise para 36 meses, a gente não tem nenhuma informação para avaliar. Então, seguindo essa limitação, pelo menos 10 iterações seriam mais ou menos 45 meses no mínimo para todos os pares de torres. No final, a gente ficou ainda com 150 pares para analisar. E aqui no final, uma consideração importante é que como um dado, uma medição, ela pode estar aparecendo em outro par, então a gente precisa deixar claro que elas não são completamente independentes. Isso a gente entende como uma limitação. E aqui um pouco do procedimento que a gente usou, da metodologia. Passando rapidamente, depois eu vou entrar em detalhes em cada um. Primeiro a gente faz uma segmentação de tempo, parecida também com o que foi falado anteriormente. Depois a gente faz um treinamento dos dados,
usando regressão linear. Depois a gente faz uma reconstrução do MCP. Depois a gente faz uma avaliação dos erros. E depois a gente vai trazer aqui um pouco mais, de forma prática, o que seria a incerteza que a gente teria com esse tipo de análise. Aqui, entrando em detalhes agora nessa segmentação das medições, né, da janela de tempo. A gente fez uma janela iterativa. A gente sempre vai avançar um mês nas análises aqui. Então, a gente pega um par de dados e a gente vai dividir ele em janelas de tempo. A janela de tempo, ela sempre vai passar um mês à frente. Então, a primeira iteração por exemplo, nesse caso, a gente tem 12 meses. Então, a primeira iteração são 12 meses desde o começo do período concorrente. Na segunda iteração, a gente avança um mês para frente. E assim a gente vai andando até a gente ter N iterações e chegar no final do período concorrente. Sempre preservando a janela que a gente está avaliando. Na sequência, a gente vai fazer o cálculo. Então, em cada iteração, a gente vai fazer um cálculo de regressão linear para pegar os coeficientes e depois aplicar esses coeficientes na reconstrução de uma série. Aqueles pares que eu falei para vocês, um é uma torre de referência e uma torre target, que a gente chama, que é o que a gente vai estimar. Então, quando a gente calcula os coeficientes, a gente aplica o coeficiente na série de referência. E aí, com essa série de referência, a gente faz uma série reconstruída e calcula a velocidade média dessa nova série reconstruída. Com isso, a gente pode ter, no caso, um grupo, né, uma coleção, digamos assim, de velocidades médias para cada par de dados, para cada janela de tempo avaliada. E agora a gente entra na avaliação do erro. Como é que a gente faz isso? As velocidades médias, elas são comparadas com as velocidades médias da torre prevista, da target da gente. Então, a gente calcula, através do erro percentual, a velocidade média da série reconstruída contra a velocidade média da série de referência e a gente calcula os erros disso. Com essa coleção de erros, a gente pode calcular o desvio padrão e a gente pode calcular o erro médio. E ali, para deixar claro também, mais uma vez, as janelas temporais que a gente analisou, no caso, esse avanço que a gente faz para essas 6, 7 janelas. 3 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, depois 1 ano, 2 anos e 3 anos. Agora um pouco dos resultados. Então, a análise a seguir é baseada na distribuição dos erros obtidos para cada par e para todas as janelas temporais. E também do desvio padrão, perdão, eu não coloquei, mas é o erro médio e o desvio padrão dos resultados. Então, para o erro médio, a gente tem aqui um box plot também do que a gente encontrou. E a gente vê que, na média, os erros eles são relativamente baixos. Então, por exemplo, para o primeiro mês que tem uma dispersão maior, no caso, a amplitude da caixa ela é maior, ainda assim, para ele, a gente tem valores baixos de erro. Então, para o limite inferior, a gente teria menos 0,7%, no limite superior, a gente teria 0,2% de erro. Então, a média, mais ou menos, menos 0,2%. E isso tende a diminuir com o aumento das janelas. Só que a gente vê que existe uma dispersão, né? Mas, a princípio, a gente pode concluir que o MCP, a reconstrução do MCP, ela não traz nenhum viés significativo para dentro da análise. Mas, como eu falei, a gente precisa avaliar também a dispersão. Aqui, a dispersão, o nosso desvio padrão, ele vai indicar o quanto essa reconstrução é sensível à janela que a gente está avaliando. Então, se eu tenho uma janela no começo do meu período concorrente, como é que ela influencia o MCP? Se eu tenho ela mais à frente, o meu MCP mudou muito, o desvio vai mostrar para a gente isso. Isso foi uma tentativa da gente simular, digamos assim, o que a gente poderia ter dentro de uma realidade, né? num exemplo mais prático. Então, um desvio padrão mais alto vai indicar que existe uma sensibilidade muito alta do MCP à posição da janela e no gráfico a gente vê que para 3 meses a gente tinha uma dispersão considerável
E isso vai diminuindo quando a gente aumenta a janela, que é o esperado, né? Só que trazendo isso de forma mais por um outro olhar, o que é que a gente pode observar aqui? Dividindo esses dados em grupos, né? 50% dos casos, 75%, que seriam os percentis, a gente consegue ver aqui que, por exemplo, para o caso mais conservador, que seria 90% dos dados, aumentar a janela de medição de 3 para 12 meses reduz o erro bastante, reduz o erro de 4,9% para 1,8%. O erro não, perdão, o desvio. Mas, quando a gente passa dos 12 meses para os 36 meses, no caso de 1 ano para 3 anos, o nosso ganho já não é tão grande. Então, a gente ganha aí, para 90% dos casos, apenas 0,8%. E aí, a gente plotou esse gráfico para mostrar mais ou menos esse ponto de inflexão, não posso dizer isso, mas é um ponto da curva que a gente vê que os resultados, à medida que a gente aumenta as janelas, eles parecem que estão tendendo a uma estabilização. E aqui algumas considerações sobre a regressão linear. A gente escolheu regressão linear porque era computacionalmente mais eficiente, a gente fez a análise com 402 pares, então se a gente fosse usar modelos mais robustos como redes neurais, a gente ia ter, também por conta das segmentações, ia ter uma certa demanda computacional. Os dados também eram limitados e a regressão linear ela fornece para a gente resultados estáveis que a gente consegue confiar bem. Agora a gente parte para a avaliação da incerteza. A seguir a gente vai entender, vai fazer uma análise sobre esse trade-off que a gente poderia fazer entre uma incerteza de curto prazo associada a nossas medições a nossas séries reconstruídas e um ganho, né, na extrapolação horizontal, se a gente fizesse campanhas de medições um pouco diferentes. Nesse caso, a gente trouxe um exemplo nosso de um projeto de um parque em desenvolvimento com 17 turbinas. E aí a gente tem as incertezas, vamos avaliar essas incertezas desse parque. Com o MatMass lá em cima, com a torre, naquele grupo superior, distante das outras, em média aí 6 km, né, das mais distantes. A nossa extrapolação vertical e horizontal, através da metodologia da empresa, está sendo obtida aí um valor de 11,6% para o recurso. Para a produção, esse desvio, essa incerteza seria 13,9%. E, no geral, o parque está com 15% de incerteza. Então, desses 13,9%, e entre 13,9% e 15%, no caso, a gente tem 93% da incerteza total do parque sendo atrelada só à extrapolação vertical e horizontal. E aqui a gente vai entender um pouco dessa troca, né, entre as incertezas. Se a gente usa LiDARs, por exemplo, nessas posições que eu indiquei aqui no gráfico, o que é que a gente teria? A gente teria um aumento da incerteza por conta do LiDAR, né? A gente tem a classificação do LiDAR, a gente tem a correção das medições do LiDAR que a gente faz usando o CFD, a gente também tem uma disponibilidade mais baixa. A gente também tem um aumento da incerteza por conta do MCP das séries reconstruídas, mas a gente tem uma queda dessa incerteza na extrapolação horizontal devido às medições com os dispositivos de sensoriamento remoto. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para esse caso aqui que eu coloquei, usando 6 meses de medições em cada LiDAR, a gente teria uma redução da extrapolação vertical e horizontal para o recurso. A gente ficaria com 4,2% de certeza na extrapolação da produção, na extrapolação vertical e horizontal, só que para a produção a gente teria 5%. No geral, o parque ficaria com uma incerteza de 9,4%, falando aí da produção 20 anos. Então, agora, a incerteza da extrapolação horizontal ela passa a representar 60% só da nossa incerteza total. E aqui um exemplo mais prático, mais aplicado do que seriam duas campanhas de medição, uma com o LiDAR e outra só com a torre. Então, com a torre, se a gente vai aumentando aí as janelas, o período
que a torre está medindo, a gente tem ganhos não muito expressivos na incerteza final do projeto. Mas se a gente consegue usar dispositivos como o LiDAR, por exemplo, logo no início do projeto, e aqui essa bolinha da Measurement Campaign 2, ela não está lá no começo também, porque partindo do pressuposto que a gente sempre vai ter no mínimo 3 meses de dados de curto prazo, a gente teria 3 meses usando apenas um LiDAR, 3 meses em uma posição, 3 meses em outra posição, e a torre teria medido por um total de 6 meses no mesmo período. Então, a gente tem uma queda bem considerável da incerteza do projeto. Bem, então as conclusões agora. A gente vê, só coloquei o objetivo ali em cima para retomar ele, e a gente vê que medições que saem de 12 para 3 anos, elas nos fornecem alguns ganhos aí limitados. Porque a gente vê que o desvio padrão ele começa a estabilizar a partir de 12 meses. Então, entre 6 meses e 12 meses de medições usando uma referência, como, por exemplo, o que a MEASNET recomenda, pode ser uma alternativa eficiente, né, do ponto de vista financeiro também, e tem essa questão da otimização por conta desse ganho limitado. Quando a gente parte para uma análise mais real, né, no caso dessa última análise que eu trouxe daquele parque de exemplo, a gente vê que a extrapolação contribui, é uma coisa que a gente sabe já, né, todo mundo sabe, que a extrapolação horizontal é o principal fator de incerteza, e essas medições de curto prazo, elas poderiam nos ajudar a ter essa redução, principalmente em terreno complexo. Isso aqui eu já falei, né, que existe essa estabilização nos 12 meses, também das incertezas do parque. E isso aqui é legal, que até com 3 meses de dados, usando uma reconstrução, a gente consegue diminuir a incerteza do parque já bem mais do que com 6 meses usando só a torre. E aqui alguns pontos de atenção. É importante a gente considerar, claro, que a Rosa dos Ventos precisa ser representativa, então a gente tem a Rosa dos Ventos na referência, a gente tem que estar observando o mesmo comportamento na nossa série curto prazo. A disponibilidade, claro, do LiDAR, por exemplo, precisa ser boa, e a gente precisa fazer a correção desse dispositivo também boa, né, partindo desses pressupostos. E aí fica a pergunta para vocês: é melhor ou não é? E é isso, gente. Obrigada.